Olá pessoal, sou Ana Alice, professora de matemática, e hoje vamos ver a atividade 18 do 7º ano do ensino fundamental. Frações e seus significados, parte 2. Tipos de frações. Nós temos fração própria, fração imprópria, fração aparente e fração mista. O que vem ser uma fração própria? São frações em que o numerador é menor do que o denominador, ou seja, representa um número menor que o inteiro. E aqui ele deu um exemplo de 2/7. Vamos ver isso aqui. Vamos ver aqui a fração própria. Fração própria. O exemplo é que eu tenho 2/7. Observa que o numerador ele é menor do que o denominador. Aqui eu tenho 2, que é o numerador, e o 7, que é o denominador. Certo? Então, eu vou fazer aqui um esboço dessa fração. Fazer aqui um retângulo e vou dividir em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Vou pintar duas dessas partes aqui. Pintar 1, 2. Observa que essa fração aqui, quando eu pintei duas partes dela, ó, ela não é um inteiro, ela é menor do que o inteiro. Para ser o inteiro, eu teria que pintar as 7 partes, certo? Pintava as 7, 7 dividido por 7, que daria 1. Se eu dividir 2 dividido por 7, vai dar 0, pouco, né? Então, observa que é menor do que 1. Fração imprópria. São frações em que o numerador é maior do que o denominador, ou seja, representa um número maior que o inteiro. O exemplo aqui eu tenho 5/3. Vamos ver essa fração imprópria. Fração imprópria. Eu tenho 5/3. Observa que o numerador aqui é 5. Ele é maior do que o denominador, certo? Vou fazer o esboço dessa figura. Você sabe que a figura eu tenho que dividir, aqui eu dividi em quantas partes? Em 7 partes iguais. Aqui eu vou dividir em 3 partes. Então, eu vou fazer aqui a figura, fazer o retângulo. Vou dividir em 3 partes. 1, 2, 3. Vou pintar quantas? 5, né? Então, pintei 1, 2, 3. Mas ainda tá faltando, não tá? Então, vou fazer outro retângulo. Que eu vou pintar 5. Dividir em 3 partes. Então, tá aqui. 3, 4, 5. Certo? Aqui eu tenho 3 e 3, né? Que foi 3 dividido por 3 dá 1, né? Que eu pintei o inteiro. Mas aqui eu tenho o quê? 2/3, porque eu não pintei duas partes dessa daqui. Então, corresponde a quê? Conservo o denominador, ó, 3 mais 2, 5. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu tenho 1 inteiro mais 2/3, não é isso? 1 inteiro mais 2/3. Se você observar aqui, por isso que ele fala que é maior do que o inteiro, porque eu tenho uma figura pintada inteira mais 2/3 da outra, certo? Então, fração imprópria, o numerador, ele é maior do que o denominador. Fração aparente. São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração. Exemplo 6/3. O que foi que ele falou aqui?
ele disse o seguinte, que a fração aparente, deixa eu pôr aqui, fração aparente. Ele deu o exemplo de 6 terços. Olha só, o numerador, aqui se você observar, ele é múltiplo do denominador, certo? Por que que ele é múltiplo? Se eu multiplicar, ó, 3 vezes 2 dá 6. Então, observa que ele é múltiplo do denominador, certo? Vou fazer aqui o desenho dessa figura aqui. Vou fazer aqui o esboço. Fazer um retângulo dividido em 3 partes, né? 1, 2, 3. Vou pintar quantas? 6, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Tá faltando, né? Então, vou fazer mais 3, porque é dividido em 3 partes, né? E vou pintar mais 3. 1, 2, 3. Observa, aqui eu tenho, numerador é 3, né? Foi pintado 3 e o denominador 3, que foi dividido por 3, né? Observa. 3 mais 3, 6, ó. 6 dividido por 3, 2. Observa que eu tenho 2 inteiros, ó. Um inteiro. Observa, eu tenho uma figura pintada inteira, mais outra figura pintada inteira. Um inteiro mais um inteiro dá 2 inteiros, tá vendo? Por isso que ele fala que 6 dividido por 3, ó, dá 2, certo? Então, isso aqui é fração aparente. Fração mista é constituída por uma parte inteira e uma fracionária, representada por números mistos. Exemplo, eu tenho um inteiro e 2 sextos. Vamos ver aqui. Fração mista, certo? Eu tenho um inteiro e 2 sextos, certo? Vamos ver o esboço dessa figura aqui. Eu sei que eu vou dividir essa figura em 6 partes iguais, não é isso? E vou pintar o quê? Eu vou pintar 6 partes. Por quê? Porque eu tenho que ter o inteiro. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pintar 6 partes. Certo? Então, aqui eu pintei 6 partes, né? Dividi a figura em 6 e pintei 6. Tá aqui. Dividi a figura em 6 partes e pintei 6. Mais vou fazer aqui em 6 partes, dividir em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pintar o quê? 2 partes dela. Então, tá aqui. Então, aqui eu tenho 2 sextos, certo? Ou seja, se eu somasse aqui tudo, olha quanto que iria ficar, ó. Conservo o denominador, né? 6 mais 2, 8, ó. Ficaria 8 sextos, certo? Aqui eu tenho 8 sextos. Se eu dividir isso aqui, ó, vai ficar, vou transformar nisso aqui. Quer ver? Você observa. Eu tenho 8 dividido por 6. Transformar a fração imprópria em número misto. Então, dá 1, ó. 1 vezes 6 é 6. Para 8, 2, ó. O resto aqui é 2. Então, eu tenho 1 inteiro e 2 sextos. Que foi o que a gente viu aqui, ó. Certo? 1 inteiro e 2 sextos. Vamos ver algumas questões. Primeira questão. A classificação das frações. 3 quartos,
7/5 e 2 inteiros e 1/3, respectivamente. Letra A, própria, imprópria e aparente. B, própria, imprópria e mista. C, imprópria, própria e mista. E letra D, mista, imprópria e aparente. Você vai ver os conceitos de frações e vai ver nessa ordem, certo? Primeiro aqui, numerador, ela é menor do que o denominador. Que fração é essa? Aí você vai ver se ela é própria, se ela é imprópria, se ela... Entendeu? Aí você vai marcar a alternativa correta. Segunda questão. A fração que representa a quantidade que ainda resta da pizza. Abaixo você vai dizer se essa fração ela é própria, imprópria, mista e aparente. Mas para isso, primeiro você vai fazer a fração. Você sabe que a pizza que foi dividida em quantas partes? É o denominador. Aí você coloca o denominador. Resta quantas partes? Aí você vai ver quantas partes aqui resta, certo? Aí quantas partes resta? Aí você coloca o numerador. E aí você vai observar se o numerador ele é maior ou é menor do que o denominador. Aí você vai dizer se ele é igual, aí você vai observar, tá bom? Aí você vai observar o conceito e vai dizer que tipo de fração é essa. Aí marca a alternativa correta. Terceira questão, faça um desenho que represente cada um dos tipos de frações abaixo. Ele quer que você faça um desenho de fração própria e fração imprópria. Você sabe que a fração própria, o numerador, ele é menor do que o denominador. Você pode fazer um retângulo, certo? E a fração imprópria é o inverso. O numerador, ele é maior do que o denominador. Aí você pode fazer o desenho que você quiser. Fração equivalente. As frações equivalentes são aquelas que aparentemente são diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Sendo assim, elas representam a mesma parte de um todo, indicando a mesma quantidade. Exemplo, 2/4 e 4/8. Se dividirmos o numerador e o denominador por 2 na fração, obtemos 2/4, eu dividir 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2, certo? Se dividirmos a mesma coisa aqui, 4 dividido por 2 vai dar 2, 8 dividido por 2 vai dar 4. Ainda dá para simplificar por 2, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Observa que ficou o mesmo resultado aqui, 1/2 e 1/2, certo? Assim, as frações 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes, certo? Como que você vai, por exemplo, se eu quisesse encontrar frações equivalentes, deixa eu colocar aqui. Deixa eu pôr aqui frações equivalentes, só para vocês entenderem melhor. Frações equivalentes. Certo? Frações equivalentes. Vamos ver aqui. O que vem ser frações equivalentes? Se eu tenho uma fração aqui, eu vou colocar aqui o exemplo 1/2. Se eu quero frações equivalentes, eu vou multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 e aí vai. Tanto o numerador como o denominador. Olha só, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 5, 10, certo? Então, isso aqui são exemplos de frações equivalentes. Se eu dividir aqui, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2, certo? Então, para você, foi o que ele colocou aqui, basta você dividir, Ele dividiu 2 dividido por 2, que deu 1, e 4 dividido por 2 deu 2, Aqui, 4 dividido por 2 dá 2, né? E 8 dividido por 2 deu 4. Ainda dá para simplificar por 2, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Foi o que ele colocou aqui, Ele deu o exemplo aqui de frações equivalentes, Observa.
tá o mesmo tamanho, ó. Um meio, ele pegou uma figura e dividiu ao meio. Então, metades iguais. Aqui, ele dividiu, ó, em 4 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4 e pintou 2. Então, eu tenho 2 quartos. E aqui, ó, dividiu em 8 partes iguais e pintou 4, ó. Observa que aqui tudo tá metade aqui, ó. Tudo foi pintado a metade, certo? E se eu dividir aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2, certo? Então, isso são frações equivalentes. Para você encontrar frações equivalentes, basta você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou então dividir como ele fez aqui, certo? Se eu dividir, ó, 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Então, isso aqui são frações equivalentes. Quarta questão. Qual das frações abaixo é equivalente a 2/5? Aí você vai observar que eu tenho 4 décimos, aqui 4 dozeavos, 5 décimos, 5 oitavos. E aí você vai dizer qual dessas frações, dessas alternativas aqui é frações equivalente a essa, tudo bem? Quinta questão. Escreva 3 frações equivalentes a 9 décimos. Então, o que você vai fazer? Você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ele está querendo quantas frações equivalentes? Não são 3 frações? Então, você vai multiplicar com um número maior do que 1. Porque se você multiplicar 9 vezes 1, vai dar o próprio número. Então, você multiplica por 2, por 3, por 4. Ele está pedindo só 3. Ou então, por 5, por 6, por 7. Ou pode multiplicar por 8, por 10, por 15. Não importa. Não precisa ser na ordem, tudo bem? Bom, pessoal, aqui estou encerrando a atividade 18 e até a próxima aula.